A paz do Senhor, irmãos. Mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que bom ter você. Estamos com muita saudade deste povo abençoado, povo escolhido que vai morar no céu juntos, né? Louvamos ao Senhor por este momento que temos agora de estarmos cultuando ao Senhor. A tua casa, o teu lar é uma igreja, a tua vida é uma igreja, aqui a minha casa, o meu lar é a minha igreja, e louvamos ao Senhor, e assim vamos caminhando a nossa vida, a nossa carreira de fé. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Salmo 89. Versículo 1 diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Você tem estado feliz com o Senhor? O Senhor tem te acompanhado? Louvado seja o Senhor por isso. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Esse perpetuamente nos leva à eternidade. E o Senhor tem provado este amor na sua vida? Aleluia, glórias a Deus. O amor do Senhor nos acompanhará aqui nesta terra, no nosso futuro e na eternidade. Que amor é esse? Que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. E aqui fala um pouquinho para frente: com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que levar o evangelho adiante. Este amor que Deus tem provado na nossa vida, nós temos que levar de geração em geração, nos nossos lares, na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa parentela e com aqueles que não conhecem o Senhor como Salvador. Nós temos que pregar este amor de Deus, esta benignidade, este amor que está na mente de Deus, este amor que foi provado com a vinda de Jesus, este amor que nos resgatou de uma vida de perdição. Louvamos ao Senhor por isso. No versículo 2 diz assim: pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Oh, aleluia! Quando o Senhor começa neste salmo, ele fala aqui que ele tem um pacto com a nossa vida. Este pacto não é quebrado. Este pacto começou ali no versículo 3, ele nos fala: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E ele falou a Davi que as suas gerações seriam abençoadas. Quando o Senhor olha para nós pecadores, ele vem à sua memória o pacto que ele fez com Davi. Ele não se esquece de você. Este amor do Senhor começou lá na criação e chega até hoje e irá eternamente. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida deste povo escolhido. No versículo, neste mesmo capítulo 89, nos versículos 15 e 16, diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Você conhece o som festivo aí na sua casa? O som da salvação, o som da alegria do Senhor que invade os nossos corações. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bem-aventurado que reconhece o som festivo. Andará no Senhor, ó Senhor, na sua luz da sua face. Você quer andar na luz do Senhor, na face do Senhor? Reconheça esse som festivo que o Senhor te oferece. Vamos parar de chorar, vamos parar de lamentar, vamos parar de dizer que o Senhor esqueceu de nós. Não, o nosso Deus vem à memória dele, lembrando do bem-aventurado, aquele pacto que ele fez com Davi. E ali ele fala: em teu nome se alegrará
todo dia, e na tua justiça se exaltará. Aleluia! É tempo de nós nos alegrarmos na salvação que o Senhor nos deu. É tempo de nos alegrarmos na nova vida que o Senhor nos oferece. Abrimos este culto reconhecendo a presença do Senhor. Somos bem-aventurados. Louva a Deus pela sua vida, meu bem-aventurado irmão e irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Este se alegrará todo dia, não faltará alegria para aquele que reconhece o Senhor. Amém? Curve a tua cabeça agora, vamos falar com o Senhor, entregar estes momentos nas mãos dele. Senhor, nós viemos, Senhor Jesus, nestes momentos de oração, nos colocar em ti, nos colocar no teu altar, nos colocar, ó Senhor Jesus, entregues, ó meu Pai, nos humilhamos diante de ti, ó Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor Jesus, do teu amor, para desfrutarmos, meu Deus querido, da alegria que vem dos céus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus querido, os nossos olhos espirituais experimentam, vem, ó Senhor, cachoeiras de bênçãos, ó Pai querido, de alegria, de justiça, Senhor, de novidade de vida caindo dos céus, ó Pai. Aleluia, é tempo do fogo do Espírito Santo invadir os nossos corações, queimando o mal, tirando, Senhor Jesus, todo e qualquer pensamento negativo, meu Pai, que a nossa natureza humana, Senhor, insiste, meu Deus querido, em vir à tona sobre as nossas vidas, mas em nome de Jesus, nós reconhecemos o som festivo que vem do céu sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, realiza o teu milagre, realiza a tua bênção, fala aos nossos corações, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. É tempo de cura, é tempo de bênção, é tempo de restauração, é tempo de renovar a alegria no Senhor. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, por podermos juntos realizar este culto e colocar diante de Ti como adoração, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora participar de um lindo louvor, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Este lugar.
Senhor, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu comigo lá no meu trabalho. Na semana que antecedeu a quarentena, eu precisei preparar vários notebooks para os funcionários levar para suas casas a fim de trabalhar em home office. E dentre esses equipamentos, esses notebooks, um em especial pertence à dona da empresa. E o equipamento dela estava muito lento. Então eu precisei fazer uma cópia de todos os dados do equipamento e apagar tudo, instalar o Windows de novo, ou seja, a máquina voltou ao zero, né? E os dados dela ficaram gravados no servidor da empresa. E em meio àquela correria, acabou que eu não fiz de volta os dados para o equipamento dela. Eu inclusive avisei que não tive tempo de copiar de volta os dados. Então os dados ficaram copiados no servidor e em uma unidade de disco onde eu faço cópia dos dados do servidor. Bom, passado alguns dias, um hacker invadiu esse servidor lá da empresa e ele destruiu tudo. Ele destruiu todos os arquivos, inclusive da unidade disco, da unidade que a gente chama de backup. Ele conseguiu destruir tudo. E eu fiquei muito mal com aquilo, né? Eu estava tranquilo com relação aos dados da empresa, porque eu sempre faço uma cópia externa também dos dados. Então eu tinha cópia de todos os dados do servidor nessa cópia externa, nesse backup externo. Então, com relação aos dados da empresa, eu estava tranquilo. Mas os dados da dona da empresa, esses dados foram todos apagados. Fotos de anos e anos, festas de família, natais, viagens que ela havia feito pelo mundo. Para mim, aqueles arquivos não tinham muito valor, mas para ela sim, para ela tinha muito valor sentimental, né? Valor agregado. Então eu fiquei realmente muito triste com aquilo. Eu orei a Deus e coloquei para o Senhor a minha angústia, o meu aborrecimento com relação àquilo. Mas Deus ainda ia me surpreender. Passado alguns dias a mais, depois que ocorreu isso, eu resolvi olhar de novo a cópia externa dos arquivos. Eu já tinha olhado por diversas vezes, mas eu resolvi olhar novamente. E de repente eu vi uma pastinha lá com um nome estranho. Uma pastinha que eu não tinha visto aquela pastinha ali ainda. E eu nem quando eu faço cópias de arquivos, eu costumo criar pasta com aquele nome. E para minha surpresa, quando eu abri aquela pastinha, todos os arquivos da dona da empresa estavam ali salvos. Todas as fotos, todos os seus registros, estavam tudo ali intactos. E foi tremendo, irmãos. Eu vi a mão do Senhor ali. Eu me alegrei muito, eu chorei, eu agradeci a Deus, porque eu vi o Senhor cuidando dos mínimos detalhes. Até no momento que eu fiz algo, talvez, sem perceber que eu estava fazendo aquela cópia a mais. Mas o Senhor sabia o que ia acontecer. E Ele cuidou para que tivesse aquela cópia preservada ali. Sabe? A gente só ganha quando a gente confia no Senhor, confia na sua fidelidade, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E hoje, todos os arquivos da dona da empresa já estão copiados de volta no equipamento dela e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, queridos. Deus abençoe. Nós vamos agora, no momento de oferta, de entregarmos ao Senhor a nossa adoração e nossa adoração física. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter criado. Aí Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor tem olhado a esta humanidade e quantos ele vê com um coração maldoso,
não acha graça sobre estas vidas, mas o Senhor tem olhado para nós, e em nós, como Ele achou graça em Noé, Ele tem achado graça, porque reconhecemos a salvação do Senhor. E aí veio aquele dilúvio, toda aquela tribulação, toda aquela destruição. E no capítulo 8, versículos 20 e 21, diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A nossa oferta, o nosso dízimo é ofertar, é oferecer um holocausto sobre o altar. O Senhor se agrada disso. No versículo 21, o Senhor falou assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro. Quando nós ofertamos, quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, o senhorio de Deus nas nossas vidas, e obedecemos e ofertamos, fazemos este ato físico, como Noé fez, o Senhor cheirou o suave cheiro. O Senhor olha para a sua vida quando você se entrega diante do altar e cheira o suave cheiro. Quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, o Senhor cheira o suave cheiro. Reconheçamos que o Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor cuidou de Noé. O Senhor o orientou a criar aquela arca. O Senhor o orientou em todas as situações. O Senhor tem nos orientado e livrou Noé e a sua família de toda a destruição. O Senhor tem nos livrado. Quando Noé recebeu a bênção de Deus, quando ele percebeu que a terra já estava aparecendo naquele dilúvio, ele ofereceu o holocausto ao Senhor. Não importa o dilúvio que você passa na sua vida, quando você reconhece a presença de Deus, nada virá sobre a sua família, nada virá sobre a sua vida. Como nós lemos no início deste culto, o Senhor vem à memória dele o pacto que ele fez com Davi. Ele lembra o pacto que ele fez com Noé. E ele lembra o pacto que ele fez com você. Aleluia! Oferte, dizime, faça esse ato visível. O mundo espiritual, ele é aniquilado quando nós temos atitudes físicas diante do Senhor. Aleluia. Levante a sua mão, levante o seu dízimo, levante a sua oferta. Vamos entregar ao Senhor e Ele vai sentir este cheiro suave subindo ao seu altar, aleluia, ao seu trono. Senhor, obrigado porque nós estamos contigo. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos invade, o teu amor queima os nossos corações, ó Deus. Oh Deus, que grande oportunidade Tu nos dá, meu Deus, de ofertar, de dizimar, de estar mostrando, Senhor Jesus, não tem mais dilúvio na minha vida. Deus cuida de mim, Deus cuida do meu lar, Deus cuida da minha vida. Há socorro, Senhor, para as nossas vidas, aleluia. Senhor, nós queremos Te alegrar com isso. Nós queremos, Senhor, através desta atitude agora de ofertar, de colocar no Teu altar as nossas vidas, ter a certeza que Tu estás sentindo um cheiro suave de um verdadeiro adorador, ó Deus, compromissado com os céus, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Está ofertando, está se colocando nas Tuas mãos, está dizendo, a minha vida pertence a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aceita esta oferta, esta adoração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
colocamos em Ti, Senhor Jesus. Sinta este cheiro suave, ó Deus. Aleluia, amado, a presença do Senhor está contigo, aí na tua casa. Hoje o teu lar, a tua casa é o altar do Senhor aí edificado. Glorifique ao Senhor por isso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aliclandará, saramaricandará. Aleluia, como é bom estarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Recebemos agora a presença do nosso amado pastor João Gouveia. Amado, amada, Deus te abençoe. Creia, o Senhor está contigo. Aleluia. Olá, irmã, olá, irmão, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez num momento de culto a Deus, de adoração a Deus, aqui no domingo, glorificando ao nome santo e poderoso do Senhor. Espero que a tua casa esteja tudo em paz, tudo abençoado. E estamos aqui com a Bíblia aberta para, da parte do Senhor, refletirmos juntos na sua palavra e deixarmos que o Espírito Santo traga aos nossos corações algo especial da parte de Deus, para nos sustentar, para nos abençoar e para nos dar um dia a dia poderosamente guiado pelo poder do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este culto especial. Obrigado, Senhor Santo, pela palavra especial que a pastora Ângela nos trouxe na abertura, pelos louvores que nós pudemos, diante de Ti, adentrar os céus glorificando o Teu nome através da adoração. E agora, Senhor Santo, mediante tantos testemunhos e tantas coisas que o Senhor tem operado, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, neste momento muito especial, para o louvor da Tua glória, em Jesus. Amém. Semana que vem, só recordando aos irmãos, será a semana da Santa Ceia do Senhor. Se prepare essa semana, tenha um momento especial com Deus, apresente diante do Senhor a tua vida, a vida da tua família, dos teus amados que ainda não têm Jesus. Enfim, se coloque diante de Deus e se prepare para um final de semana muito especial que nós teremos no próximo final de semana. E esta semana inteira estaremos na presença de Deus. Mas se prepare. Eu quero falar com você hoje a respeito de um tema muito especial que está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Esse mas prossigo aqui é revelador, mas prossigo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, verso 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero falar com você hoje sobre esse alvo. Prosseguir para o alvo, caminhar, não parar, não estagnar, não olhar para trás, não desistir. Aquele que põe a mão no arado, não olha para trás, porque senão o próprio arado faz um estrago na terra e eventualmente fisicamente na vida da pessoa que o está conduzindo. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma lição especial, alvo. E é sobre isso que eu gostaria de estar aqui nesses momentos falando contigo. Uma embarcação sem alvo. Ela é uma embarcação realmente que está à deriva, ou perdendo tempo, ou dando voltas sem saber onde chegar, não é? Uma vida sem alvo é a mesma coisa. Você imagina um avião sem um plano de voo. Você imagina uma pessoa que vai para o aeroporto e fala, vou pegar um avião e vou pegar o primeiro avião. Eu vou para qualquer lugar. É algo assim estranho, né? Na nossa vida, muitas vezes, nós caminhamos assim. Deixa a vida me levar.
Então eu queria falar hoje contigo sobre alvo. Sobre homens de Deus que foram verdadeiros arquétipos na palavra para nós, mostrando que em tudo existe a necessidade de um alvo. Deus, quando foi fazer a criação, ele tinha um alvo muito claro. E a Bíblia diz que ele cumpriu o seu alvo em 6 dias. E ainda ele tinha o alvo do descanso para ensinar para nós que em tudo nós devemos viver sabendo, na realidade, respeitar limites. E ele, no 7º dia, tirou para o descanso. A Bíblia diz que ele descansou da obra que ele havia feito. Eu queria começar falando contigo do próprio apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo nos dá algumas lições muito especiais a respeito de alvo. Aqui ele começa dizendo: uma coisa eu faço, eu não perco o foco, eu não fico olhando para as coisas que estão acontecendo, eu não deixo nada me abater. Num outro texto ele diz: eu não me conformo com a vida presente, eu estou sempre à disposição para me transformar pela renovação da minha mente. Então ele vai mostrando para nós como realmente conduzir nossas vidas. Então eu queria basicamente conversar sobre 2 arquétipos aqui, sobre Paulo e sobre Davi. Sobre 2 situações. Nós vamos passar por outros, mas bem en passant. Mas nesses 2 vamos nos demorar um pouquinho. Nossa palavra é curta. Mas para nós entendermos como Deus trabalha em nossas vidas. Olha, falando rapidamente, o apóstolo Paulo olha para o seu alvo e parece que ele tem muito claro que ele tinha que chegar com o seu ministério até Roma. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, ele começa tratando desse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E ele começa a mostrar, na realidade, algo que Deus dividiu com ele. E ele recebeu essa divisão de Deus, capítulo 20. A partir do verso 17, ele começa a dizer assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, apóstolo Paulo falando, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Está discorrendo e mostrando onde chegar, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e também pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Vê que ele sabe que em Jerusalém ele terá problemas, ele será extremamente perseguido. Mas ele tem um alvo, ele continua nesse alvo. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Você vê que interessante, ele sabia que ele teria prisão, ele sabia que ele ia passar por tribulações, mas ele entendia que o alvo que havia sido proposto para a vida dele era superior às lutas, às tribulações e às prisões que ele haveria de se submeter. E ele continua: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Vê que interessante, o alvo é superior à própria vida. O propósito é superior à própria vida. Por quê? O propósito trata do memorial que Deus e nós fizemos a nosso respeito. É a planilha que temos com Deus de por onde caminhar. Como caminhar? Você tem a tua vida, você tem a tua história. Você está fazendo a tua história. O que você escreveu até hoje é histórico já. Não dá para mudar. Mas nesse momento você está escrevendo a tua história. Que ela pode ser escrita naturalmente com papel e com tinta. Ou ela pode ser escrita para você que já se entregou para Jesus, com o próprio sangue de Jesus como a tinta. Porque a Bíblia diz que nós estamos com o Senhor crucificados no seu Calvário, na sua cruz. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmão, isso é chamado, é ministério, é entrega, é saber para onde vai, é saber exatamente o que fazer de melhor com a sua vida. Eu sei que neste momento você e eu que estamos aqui juntos fazendo esta reflexão da palavra de Deus, podemos estar realmente colocando situações de nossa vida num pedestal que a gente acha que isso daí é o máximo do máximo. E eventualmente nós estamos subestimando coisas que nós entendemos como pequenas, mas que seriam determinantes para resolver nossa vida. Você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele chama para uma conversa as pessoas, as autoridades da igreja, as pessoas importantes na condução da igreja da época, porque ele entende que aparentemente é algo simples. Eu só vou para Jerusalém. Mas ele não tinha nada de simples em sua vida, porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Então tudo que ele ia fazer para ele era muito importante, para ele era muito resolutivo, para ele era algo que realmente daria um fruto especial. O que temos feito de nossas vidas? Como que é a nossa vida diante de Deus? Qual é o alvo? Qual é o propósito? Como nós estamos deixando o Senhor viver juntamente conosco a nossa vida, Ele encabeçando, Ele indo à frente. É um testemunhal que nós vemos aqui de alvo, da parte do homem de Deus, que vale a pena nós meditarmos. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha que palavra grave. Ele chama os líderes das igrejas e diz para eles: estou chamando vocês para conversarmos, porque vocês não me verão mais. Ele sabia a carreira que lhe estava proposta. Olha que coisa preciosa. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Quer dizer, preguei para vocês, falei da palavra para vocês, expus o evangelho, o reino para vocês. Vocês não vão me ver mais, mas eu não tenho em mim nenhuma mácula de não ter levado a vocês a palavra. Eu estou tranquilo, o apóstolo diz. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Meu irmão que está reunido aí na sua casa, tua família conhece o conselho de Deus através da tua boca, através do teu testemunho, através do teu zelo, através da forma como você se comporta. Como você olha, como você fala, como você anda, como você deita, como você levanta, como você critica, como você amaldiçoa ou abençoa, como você reconhece ou simplesmente não tem uma gratidão para os teus consortes, para aqueles que andam contigo, para a tua parentela. Olha como o apóstolo Paulo coloca aqui para os pais da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele está falando com a liderança e dizendo: eu vou dar 2 passos mais para frente. Eu vou partir para Jerusalém e vou para Roma. O alvo era Roma. Ele não sabia como chegar em Roma. Ele havia intentado tantas vezes. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele coloca que ele estaria ali. Mas ele depende de Deus. O alvo da vida dele é fazer a vontade de Deus, desde que Deus esteja com ele no cumprimento deste memorial. Deus tem um memorial para a tua vida. Eu prego isso toda a minha vida e incessantemente, porque quando nós perdemos a visão do memorial de Deus em nossa vida, nós perdemos o foco. Nosso plano de voo não está sendo considerado. A nossa embarcação não sabe para onde vai. É como uma bússola que foi rompida pela ponta de um canivete, pela ponta de uma faca. Ela para de dar o sinal para onde ela vai. E ela começa a andar realmente sem um limitador daquela preciosidade do alvo. Vamos lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha a colocação do apóstolo. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia,
de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. Verso 33. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, e nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Que memorial que ele está mostrando de cumprimento do alvo que o Senhor e ele fizeram e que ele está cumprindo e deixando o Espírito Santo o levar pela mão, passo a passo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ô irmãos, isso é a palavra de um apóstolo. Isso é a certeza de um apóstolo. Isso é o trabalho de um apostolado. Quero que você analise um pouquinho mais comigo a respeito dos alvos de nossa vida. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Atos ainda, no capítulo 23, no versículo 11. Ele diz exatamente qual o alvo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aquilo que ele queria no seu coração, o Senhor agora diz para ele: vai acontecer. Porque você e eu fizemos um alvo e você está firme. Meu irmão, qual é o alvo da tua vida? Qual é o alvo do teu momento presente? É simplesmente, pontualmente, onde está o teu pé no dia de hoje? Deixa eu te lembrar de algumas coisas. Eu fiz aqui algumas anotações. Para a ciência, para a vida física, realmente o trabalho é que faz a diferença, que imprime a força para chegar num resultado. Mas com Deus o alvo é um pouquinho diferente. Selecionei aqui algumas situações. Noé. O Senhor usa Noé desafiando um povo que estava corrompido. O Senhor mostra a arca, mostra a libertação, o povo olha para a saída de Deus, mas não resolve não atentar. Para Abraão, o Senhor mostra para Abraão que ele tem que sair de sua terra natal. E no meio do caminho, lá já cumprindo sua promessa com Isaac vivo, o Senhor pede Isaac para ele. E Abraão mostra que o alvo dele era superior até mesmo ao filho da promessa, por quem ele tanto clamou, por quem ele tanto chorou. Em Moisés, o Senhor vem para Moisés e fala para ele tirar o povo do Egito, e ali no deserto, Moisés tratando com o povo indignado, ora por falta de carne, ora por falta de água, ora por falta de abrigo, ora com medo do faraó logo na saidinha, que o faraó está atrás, enfim, em todo o tempo. Mas o que realmente fez com que Moisés continuasse caminhando? Promessa da terra prometida, alvo. Vamos olhar para Josué. Josué que havia sido um dos espias, e que ele chega diante de Moisés e fala: Moisés, povo de Israel, o Senhor nos deu essa terra, vamos tomar posse, o Senhor já nos deu. O povo não acredita nisso, no que ele fala e o que Caleb fala, e acabam na realidade andando lá durante 40 anos, só que o Senhor coloca nas mãos de Josué o dividir a terra para as tribos e tomar posse dela. Alvo, ele cumpriu o alvo que no seu coração foi plantado. João Batista, qual o alvo de João Batista? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Messias. Ele vem, não se escusa de falar diretamente para o rei: o que você está fazendo está errado, você está dormindo com a mulher do seu irmão.
Isso lhe vale o ódio de Herodias e que encomenda através de uma dança da sua filha a cabeça dele numa bandeja. E a cabeça dele vem numa bandeja, mas o alvo continua, porque ele veio foi introduzir o Messias, e isso realizou. Jesus Cristo, se você é o Filho de Deus, você tem poder, desce daí, salva você e salva nós também, dizia um ladrão. Mas o Senhor passa pela cruz e trouxe salvação para mim e para você, porque o alvo dele era dar a sua vida para que eu tivesse vida e você também, e tornar a tomá-la. Os apóstolos foram mártires, como vimos Paulo, foram mártires todos eles, se entregaram porque eles tinham um alvo, levaram o evangelho a todo mundo, para que todos pudessem conhecer o Senhor, o Messias. Lutero, suas 95 teses, nas portas da igreja de Wittenberg, em 1517, ele não se calou, ele sabia que ia se levantar todo o poder do mundo contra ele, mas ele tinha um alvo, abrir a palavra de Deus e dá-la popularmente, democraticamente, para que todos pudessem conhecer a palavra de Deus que estava escura, que estava obscura para todos. E para você e para mim, qual é o nosso alvo hoje? Levar a palavra de Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida, aos nossos familiares, rendendo a eles salvação e os levando para morar na glória conosco. Para você e para mim ainda, seguirmos o Mestre de perto e, como Paulo, olharmos realmente esse testemunho da graça. Falei para você que ia falar sobre Davi, preciso falar meio rápido, porque senão eu extrapolo um pouquinho o horário aqui. Davi, o Senhor propicia para que seu pai o mande levar comida para os seus irmãos, e ele chega diante dos seus irmãos. E chegando ali diante dos seus irmãos para levar aquela comida, os seus irmãos olham para ele, lá em 1 Samuel capítulo 17, e não gostam da posição em que Davi está. 1 Samuel capítulo 17. Deixa eu vir para cá com você. 1 Samuel capítulo 17, versículos. Davi vê aquele gigante desafiando o povo de Deus. Capítulo 17, verso 24 e 25. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, aquele gigante, Golias, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam: os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá. De grandes riquezas lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai e a casa de Israel. Mas nenhum deles queria abordar aquele homem, porque era um gigante de quase 3 metros de altura, de 2,70 metros para mais. Mas Davi entra no acampamento, e parece que ele está lembrando daquilo que o profeta Zacarias falou no capítulo 4, verso 10. Não abra mão das pequenas coisas. Ele é um pequeno pastor que conduzia algumas poucas ovelhas no deserto para o seu pai. O bom rebanho ficava com seus irmãos mais velhos. E um dos seus irmãos, ele no acampamento ali, capítulo 17, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem. E conta toda a história. Daí Eliabe, o seu irmão mais velho, verso 28, ouve aquela conversa ali no acampamento e fala para ele assim... Fala assim para ele: olha, Davi, eu bem sei quem é você. Eu sei porque você desceu aqui, versículo 28. E a quem com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto. Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra e ficou por ali. Ele está no acampamento, ele está vendo aquilo. Mas você vê uma coisa, Davi, no acampamento, ele era mais ou menos como Gideão, lá em Juízes capítulo 6, no versículo 12, que o Senhor, quando viu a ingenuidade dele, ao mesmo tempo a prudência dele de esconder o trigo aonde se deveria ver as cascas de uva,
E o Senhor fala para ele, vai na tua força, varão valoroso. O Senhor já começa aqui, olhando para Davi, e dizer para ele, vai na tua força, varão valoroso. Você está sentado aí na tua casa, ou você está em pé em algum lugar, mas está vendo esta imagem nossa. Estamos juntos refletindo na palavra de Deus. E a palavra de Deus para você é como ele falou com Gideão e como ele sentiu Davi. Vai na tua força, varão valoroso. O teu alvo diante de Deus, o memorial de Deus para você, ele vai se cumprir. Crê no Senhor Jesus, espera nele, como se cumpriu com todos os homens de Deus, se cumprirá com você. Davi no acampamento tem algumas coisas especiais que eu coloquei aqui. Ele tem um espírito indagador. O que acontece com esse homem? O que vai acontecer com quem derrubar esse homem? É bom ter esse zelo. É bom estarmos olhando o que está acontecendo em nossa volta. Ouvirmos as notícias, saber, estarmos antenados, dizendo aí uma palavra de hoje. Ele olha com desprezo para as forças opostas. Ele vê que Golias está com um discurso de que na realidade ele é todo poderoso, mas ele olha com desprezo. Por quê? Enquanto os homens contemplavam a força daquele gigante, Davi via o contrário, ele via a força de Deus. Tem problemas assolando aí você, ansiedade, lutas, provações, como com Paulo, até mesmo prisão. Nós temos um Deus que continua olhando por nós. E ele continua dizendo assim, a sua firmeza em face àquelas grandes provações por parte de Davi, versículo 28 que lemos, deixa claro que ele não está desanimado diante de tais circunstâncias como os outros homens de Israel. Satanás vinha, realmente como vinha para os outros também, dizer que ele era pequeno, que ele não podia, tentar desanimá-lo, como faz hoje com os nossos jovens. Davi era um jovem. Davi, você não tem força, isso não é para você, isso é para os mais experientes, é para aqueles que já têm mais conhecimento, é para aqueles que estão provados. Mas quem estava ali era um garoto, adolescente, 16 anos, 17 anos, por aí. E ele ouve, ele vê, e ele olha para o Senhor, e ele não tem medo de nada. Ele é colocado no palácio, diante de Saul, diante do rei, versículos 31 em diante, diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E ele sai agora do acampamento e entra no palácio. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meu irmão, como é que está a luta da sua vida? Não se tem vitória sem luta. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Você está esperando na mão de Deus, a tua vitória, a tua vida, ela acontecerá. Porque Deus é Deus e Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por você. Ele está contigo. O alvo de nossa vida hoje é muito superior à nossa própria vida. Porque nós temos um marco, a passagem nossa deste lado da eternidade para o outro lado da eternidade. É um marco só, mas a nossa vida não termina na morte. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus tem planos para a tua vida. E ele, ainda dentro do palácio, continua conversando com o rei. Continua conversando ali com o rei e dizendo para o rei que, olha, as circunstâncias são difíceis. Versículo 32. E Davi disse: não desfaleça o teu coração. Mas Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Quer dizer, você está começando, meu amigo, você está nas fraldas. Mas ele já é um homem poderoso de guerra. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão, e veio um urso. Queriam tomar uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim foi com o leão, e assim foi com o urso. Assim te feria o teu servo, o leão e o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Para encurtar, irmãos, Deus leva Davi a uma vitória clamorosa, que todos aqueles homens que estavam tremendo de medo,
também usufruíram essa vitória, porque o gigante veio ao chão. E realmente a bênção foi para todo Israel. O apóstolo Paulo, ele não sabia que para chegar a Roma ele ia chegar ali preso. Ele ia em Jerusalém, ele está sendo julgado pelo governador, e o governador fala, você não quer ficar em Jerusalém e ser julgado? Ele falou, não, eu vou para César. E ele chega em Roma para ser julgado, para ser ouvido por César. E ele prega para César. Seu alvo é cumprido. Meu irmão, qual o alvo de Deus e de você juntos para a tua vida? Não deixe por menos. O Senhor não desistiu dos teus planos, não desistiu dos sonhos, não desistiu de absolutamente nada. O Senhor é contigo. E você certamente fará como o apóstolo Paulo falou no finalzinho da sua carreira, em segunda carta ao Timóteo, no capítulo de número 4, que ele fala assim, de uma forma especial, a partir do versículo de número 6. Ele fala, porque eu estou certo, eu estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aqui ele deixa claro uma coisa. Sabe como é que ele estava nessa situação? Ele estava com troca de soldados a cada 3 horas. Cada 3 horas vinha um soldado e se amarrava a ele com grilhões. Se amarrava a ele com correntes. Porque ele não podia realmente ficar indo para lá e para cá. A cada 3 horas trocava o turno. 8 vezes ao dia. E assim mesmo ele diz, combati o bom combate. Estou em Roma e estou realmente fazendo a obra e cumprindo o alvo para o qual o Senhor determinou minha vida. Qual o teu alvo? É uma faculdade? É um diploma? É uma graduação? É uma família criada? É uma casa própria? Não importa qual o alvo, não se esqueça. Existe um alvo maior. Existe algo mais especial. A nossa vida eterna começa aqui. E ela se prolonga por toda a eternidade. Deus é contigo para olhar por tuas enfermidades e curar. Salmo 68 diz que Ele é pai de órfãos. Salmo 68 diz que Ele é o abrigador da viúva. Salmo 68 diz que Ele é o libertador do solitário. É aquele que é um lar, uma habitação para aqueles que são sozinhos. Então Deus é contigo, Deus te guarda, Deus cuida de você em tudo. Não abra mão das tuas coisas. O Senhor estabelecerá os propósitos do teu coração. Você confiando nele e deixando a vida da graça viver sobre você. Eu quero orar com você agora para que os alvos da tua vida sejam todos eles cumpridos um a um e que o teu memorial seja abençoadamente realizado. Não se esqueça, Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 13 e 14. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com esta irmã, eu oro juntamente com esse irmão, de mãos dadas, Senhor, mãos do Espírito, mãos da fé. Ó Senhor Santo, e abençoando esta irmã e este irmão, para que tudo, Senhor Santo, que o Senhor tem para ele, como disse Jesus na oração de João 17, tudo que o Senhor manda a ele, tudo que o Senhor manda a ela, venha à sua mão e que nada caia no chão, que tudo seja aproveitado e abençoado, e que a sua vida seja bênção, bênção e bênção, para o louvor da tua glória em Jesus. Tira dessa família toda e qualquer enfermidade. Pai, dê, Senhor amado, a alegria da vida contigo, a graça de estar contigo. E, Senhor Santo, que esta vida seja abençoadíssima para o louvor da tua glória. Amém.
abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.